Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A cidade de Serra Negra do Norte foi contemplada com uma nova van adaptada para o atendimento social. O Rio Grande do Norte recebeu nesta segunda-feira um importante reforço para melhorar os serviços de assistência social em diversas regiões do estado. Dentre os 28 municípios potiguares, principalmente incluindo Serra Negra do Norte, todos foram contemplados com veículos do programa MobSUAS, que faz parte do Sistema Único de Assistência Social. O investimento para a aquisição dos veículos foi através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social à Família e Combate à Fome, através de emenda parlamentar do deputado federal Fernando Mineiro. A van, destinada aqui no município de Serra Negra do Norte, dispõe de estrutura adaptada, incluindo acessibilidade com plataforma para cadeirantes com capacidade para até 10 passageiros, garantindo assim mais conforto e inclusão no atendimento à população deste município. Foi realizada na tarde de ontem uma importante caminhada pelas ruas aqui desta cidade em alusão à valorização da vida. O evento saiu de frente à Escola Municipal de Tempo Integral Arthur Bezerra da Cunha, seguindo com destino à Praça Pública do Senador Inácio Medeiros Marins, tendo como propósito em promover a conscientização e a valorização da vida, objetivando assim o diálogo, a saúde mental, em busca de fortalecer atividades educativas e de mobilização social. Estiveram participando desta mobilização, desta caminhada, professores, estudantes, agentes da assistência social, Conselho Tutelar, tendo com apoio da Polícia Militar Maria da Penha e também da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Registrada aqui em Serra Negra do Norte, mais uma loja comercial, ato de arrombamento, fato ocorrido na madrugada desta terça-feira, na rua Nilo Peçanha, no centro da cidade. O elemento autor desta ação criminosa violou o teto de gesso da loja Espaço Kids, adentrando no imóvel, utilizando uma parede na parte lateral da loja comercial. Pouco menos de 30 dias, outras lojas comerciais no centro da cidade também foi alvo de arrombamento, pelo menos pelo modus operandi, fato que vem sendo registrados constantemente aqui em Serra Negra do Norte, em que os elementos têm sido identificados pelas autoridades policiais. Desta vez, o elemento não conseguiu subtrair nenhum produto, mesmo tendo vasculhado as gavetas, os armários da referida loja. Ao sair do local, deixou em cima de uma mesa um boné cor preta, que será ponto de investigação da Polícia Civil no sentido de tentar identificar o referido elemento, que trata-se de uma pessoa magra e de estatura mediana. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Como é que uma comunidade consegue equilibrar no espaço de poucas horas uma entrega de uma van de acessibilidade ali pelo meio-dia e depois uma marcha coletiva envolvendo a polícia e estudantes pela saúde mental à tarde? É muita coisa acontecendo, né? Sim. E aí, chega na madrugada, tem um invasor que desce pelo teto de gesso de uma loja, não rouba absolutamente nada e ainda, esquece um boné para trás. Olha, é um contraste que soa quase como ficção, sabe? Mas é a realidade nua e crua de como o espaço urbano opera na prática. Porque a gente costuma pensar nas cidades como projetos estáticos de engenharia, né? Tipo, onde fica cada coisa. Exato. Onde fica a escola, onde fica o comércio, o posto de saúde. Mas a infraestrutura real mesmo, aquela que mantém as pessoas vivas e funcionais, é essa teia invisível de cuidado, sabe? Uma teia que esbarra constantemente nas falhas de segurança do dia a dia. E é exatamente para explorar essa teia que a nossa imersão de hoje vai mergulhar fundo no interior do Rio Grande do Norte. Mais especificamente, na cidade de Serra Negra do Norte. Uma cidade fascinante, por sinal. Com certeza. E nós estamos debruçados sobre um material valiosíssimo hoje. É um boletim informativo e um relato em áudio riquíssimo do repórter local Donaldo Nazário Serra,
Tudo isso reportado na data de hoje, 25 de março de 2026. Material bem fresquinho. Sim. E a nossa missão aqui é analisar esse microcosmo. A gente quer entender como esses 3 eventos que parecem, totalmente caóticos... A van, a caminhada e o roubo. Isso, a van, a caminhada e esse roubo fantasma. Como eles desenham um retrato fascinante sobre o esforço de construir uma rede de apoio sob a luz do sol, enquanto se tenta sobreviver às fraturas da segurança pública durante a noite. E o que torna essa análise fundamental para quem nos acompanha é que a dinâmica de Serra Negra do Norte funciona como um espelho. O jornalismo local tem muito esse poder, né? De revelar engrenagens que o noticiário nacional muitas vezes simplesmente ignora. Acaba passando o batido, né? Pois é. E para entender o todo, nós precisamos olhar primeiro para a base material dessa rede de apoio, que é o aspecto mais palpável do direito à cidade, a mobilidade. Certo, então vamos desempacotar isso. O primeiro dado que o repórter Donaldo traz no áudio é estrutural. Serra Negra do Norte, junto com outros 27 municípios potiguares, acaba de receber uma van do programa Mob Suas. Uma baita conquista. Um veículo novinho, capacidade para 10 passageiros, equipado com aquela plataforma de acessibilidade para cadeirantes. Essencial. E o dinheiro, pelo que diz o relato, veio lá do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Isso através de uma emenda do deputado federal Fernando Mineiro. Uma articulação importante. Sim, e quando eu leio isso, me vem logo uma imagem à cabeça. Porque se a gente pensar na cidade como um corpo humano, as ruas são um sistema circulatório. Uma ótima analogia. Né? Se uma parte desse corpo, no caso as pessoas com mobilidade reduzida, se elas não conseguem circular por essas artérias, o sistema inteiro adoece. Então, essa van não é só um meio de transporte qualquer, é tipo um desfibrilador que desobstrui uma artéria social vital para a cidade. A analogia visual funciona muito bem para ilustrar o impacto, mas a gente precisa ir um pouco mais fundo na mecânica financeira e administrativa da coisa, sabe? Para entender a dimensão real desse evento. Porque, pensa bem, por que um município precisa de uma emenda parlamentar federal para conseguir comprar uma van? Olha, é uma boa pergunta. Porque, sei lá, porque a prefeitura simplesmente não vai lá, faz uma licitação e compra o veículo. Parece um gasto básico para uma secretaria de assistência social, não parece? Parece, mas a realidade do Pacto Federativo Brasileiro é muito dura, especialmente para municípios de pequeno e médio porte. A arrecadação local deles, que é baseada em impostos como o IPTU ou o ISS, mal cobre a folha de pagamento, né? Fica tudo muito apertado. Muito. Mal dá para manutenção básica de escolas e postos de saúde. Essas cidades vivem quase inteiramente de repasses como o Fundo de Participação dos Municípios. E agora, adiciona a isso o custo de um veículo adaptado. Não estamos falando de comprar um carro popular na concessionária. Ah, não mesmo. Tem toda adaptação. Exato. Uma van do Mob Suas é um equipamento de alta complexidade. Ela tem elevador hidráulico, tem travas de segurança super específicas, reforço no chassi. O custo disso é totalmente proibitivo para o orçamento municipal isolado. Caramba, faz sentido. O município sozinho não dá conta. Não dá. E é por isso que o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, depende tanto dessa triangulação. O dinheiro federal desce via emenda parlamentar, aí o Estado organiza a distribuição e o município entra com a operação diária. Que seria paga motorista, o combustível... Isso, manutenção do dia a dia. É um trabalho conjunto. Entendi. Então, quando a teoria da inclusão social sai do papel lá em Brasília, ela precisa de um duto financeiro muito específico para, de fato, virar 4 rodas no interior do Rio Grande do Norte. Com certeza. Mas vamos pensar no impacto prático disso, lá na ponta da linha. O impacto prático é uma revolução na microeconomia e na saúde familiar. Pensa em um cadeirante ou um idoso com mobilidade severamente reduzida morando em uma cidade do interior. A dificuldade que é. É imensa. Sem um veículo público adaptado, essa pessoa depende de transporte privado caríssimo, que muitas vezes a família não tem como pagar. Ou, o que é mais comum, a pessoa simplesmente não sai de casa.
Isso gera um efeito cascata terrível. Tipo a família ter que se desdobrar, né? Exatamente. O membro da família precisa parar de trabalhar para cuidar dessa pessoa. O isolamento começa a gerar quadros de depressão. A pessoa deixa de consumir no comércio local, deixa de ir ao banco, Perde consultas médicas também, imagina. perde consultas preventivas e, no fim das contas, acaba sobrecarregando o sistema de urgência mais tarde. Então, quando a van do Mob Suas entra em operação, ela devolve a autonomia. E não só para o indivíduo, ela libera a família para voltar para a engrenagem econômica da cidade. É o Estado literalmente batendo na porta de quem o asfalto não consegue alcançar sozinho. Muito forte isso. Mas a infraestrutura física, tipo a plataforma dessa van, ela tem um limite, não é? Sem dúvida, tem um teto aí. Ela resolve isolamento geográfico, o trajeto do ponto A ao ponto B. Só que ela não consegue penetrar no isolamento psicológico das pessoas. Perfeito. E é por isso que a transição no relato do repórter Donaldo é tão impactante. Porque no mesmo dia em que a cidade comemora essa mobilidade física individual, a comunidade decide usar o próprio corpo, a própria força motriz coletiva, sabe? Para movimentar um tema que é totalmente intangível. O relatório descreve muito bem isso. A caminhada pública que foi realizada na tarde de segunda-feira, uma marcha totalmente focada na valorização da vida e na saúde mental. Sim. E a minha grande dúvida ao ler isso foi tipo, por que fazer uma caminhada física? Por que marchar sobre o sol do interior para debater a mente? A gente está tão acostumado a tratar a saúde mental no silêncio dos consultórios, né? Ou no sigilo de casa. Exato, ou pior, naquele sigilo absoluto dentro de casa, como se fosse um tabu enorme. A sensação que me dá é que ocupar as ruas de uma cidade com essa pauta é uma maneira de forçar a materialização de uma dor que é invisível. Uma forma de dar corpo para a dor. Isso. A comunidade está pegando algo que é solitário e jogando no meio da rua, forçando todo mundo a olhar para aquilo. E se conectarmos isso ao quadro geral da administração pública, o que chama a atenção não é apenas o ato de caminhar em si. É a engenharia social por trás de quem estava lá caminhando. A rota foi extremamente simbólica. Do polo de ensino para a praça, né? Isso, eles saíram lá da Escola Municipal de Tempo Integral Artéfio Bezerra da Cunha e foram até a Praça Pública Senador Dinarte Medeiros Maris, ou seja, da formação do cidadão até o coração do convívio cívico. Uma jornada super representativa. Muito. Mas repara na lista de quem participou. Tinha professores, estudantes, os agentes da Secretaria de Educação e Cultura, o Conselho Tutelar. E a Polícia Militar. Exatamente. Especificamente através da Patrulha Maria da Penha. E é aí que eu travei na leitura, eu preciso confessar. O que uma patrulha tática de polícia, que tem como foco principal o combate à violência doméstica, está fazendo na linha de frente de uma marcha sobre saúde mental e valorização da vida? Parece uma mistura de competências meio estranha. À primeira vista, parece mesmo. Mas, na verdade, isso revela uma compreensão avançadíssima sobre como as crises humanas se formam. Porque em grandes metrópoles, a administração pública geralmente trabalha em silos. Cada um no seu quadrado. Exato. A saúde cuida da doença, a escola cuida do ensino, a polícia cuida do crime. Mas em municípios menores e mais integrados, a rede entende que esses problemas, na verdade, são o mesmo problema, só que em fases diferentes. Ah, entendi. Tudo conectado. Sim, a violência doméstica não é apenas um crime, sabe? Ela é um triturador de saúde mental. Um ambiente familiar fraturado, onde a Patrulha Maria da Penha precisa atuar, é exatamente o mesmo ambiente que gera aqueles adolescentes em desespero lá na Escola Artéfio Bezerra da Cunha. Nossa, verdade. E que acaba fatalmente no Conselho Tutelar mais pra frente. Faz todo sentido. Eles estão, mapeando o ciclo da dor desde o início. Precisamente. Quando a Patrulha Maria da Penha marcha ao lado dos estudantes e dos psicólogos do município, a mensagem institucional é muito clara. A valorização da vida não é um problema só da área médica. É uma questão de segurança pública e de proteção familiar integrada. Uma visão bem holística da coisa. E, além disso, tem um impacto psicológico profundo na própria população ao ver a polícia inserida nesse contexto. Porque, normalmente, a presença de uma viatura na porta de uma escola ou numa praça sinaliza que algo deu muito errado. O pessoal já pensa logo que teve confusão, ocorreu um crime. Houve violência, exato.
Mas quando os agentes de segurança caminham no sol ao lado da comunidade para prevenir o adoecimento mental, a percepção de autoridade muda. A polícia deixa de ser vista apenas como uma força de repressão noturna e passa a ser percebida como um vetor de cuidado comunitário. Essa quebra do estereótipo é simplesmente genial. A cidade operando como um organismo de fato integrado sob a luz do dia. Convergindo todo mundo para a Praça Senador Dinarte Medeiros Maris, é uma imagem muito poderosa de solidariedade diurna, sabe? Sem dúvida. Mas sempre tem um grande mais quando a gente mergulha no tecido urbano. O sol sempre se põe. É isso, o sol se põe. E essa mesma praça, esse mesmo centro da cidade, que na tarde de segunda-feira foi o palco luminoso de uma marcha pela vida, revela uma vulnerabilidade quase arquitetônica durante a madrugada. O que nos leva ao terceiro evento reportado hoje, que muda drasticamente a tonalidade da nossa análise. O centro de convívio vira o cenário de um crime patrimonial. Olha, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque o relato que o Donaldo Nazário Serra faz do que aconteceu na rua Nilo Peçanha na madrugada de terça-feira, poucas horas depois da caminhada, parece roteiro de um filme de mistério muito peculiar. É uma cena curiosa mesmo. Demais. Não teve porta arrombada com pé de cabra. Não teve vitrine estilhaçada com pedra, nada disso. O invasor escalou uma parede lateral e penetrou na loja comercial quebrando o teto de gesso. Ele literalmente desceu pelo forro. E segundo o repórter, o que ele fez lá dentro? Vasculhou tudo. Gavetas reviradas, armários abertos. Isso. E o que ele levou? Absolutamente nada. Nem um produto, nem um centavo. Mas ele deixou uma assinatura cinematográfica para trás. Um boné de cor preta, esquecido em cima de uma mesa. Pensa bem no absurdo da cena. É bem cinematográfico, de fato. Como que alguém tem todo o trabalho físico de escalar um prédio, quebrar o gesso, rastejar pelo forro, revirar o local inteiro, sair de mãos vazias e ainda esquecer uma peça de roupa tão pessoal? É muito bizarro. Isso levanta uma questão importante, porque o cérebro humano adora uma anedota, né? É muito fácil a gente se perder no aspecto pitoresco dessa história do ladrão fantasma que esqueceu o boné. Sim, vira piada na cidade. Exatamente, mas se nós aplicarmos o rigor que a segurança pública exige de verdade, o tom dessa história deixa de ser cômico e passa a ser altamente preocupante. O repórter menciona um detalhe que muda toda a categorização do evento. O padrão, né? Isso. Esse modus operandi se repetiu em outras lojas do centro da cidade ao longo dos últimos 30 dias. Opa, então não estamos falando de um evento aleatório. Se tem 30 dias de recorrência, é um padrão comportamental. É um método que está operando sem ser interrompido. Exatamente. E isso expõe a mecânica da segurança comercial nessas cidades do interior, que geralmente é baseada em uma visão bidimensional da segurança. Como assim bidimensional? O comerciante, ele se preocupa em proteger a fachada da loja, ele instala portas de aço pesadas, cadeadas industriais, grades nas janelas, ele tranca, digamos assim, o eixo X e o eixo Y. Ah, a frente e os lados. Isso, mas a arquitetura dessas lojas comerciais, que geralmente são antigas ou foram reformadas rapidamente, possuem telhados muito vulneráveis, que ficam escondidos por tetos de gesso muito finos e baratos. Nossa, o tal do eixo Z. Perfeito. O invasor explora a terceira dimensão, o eixo Z. O teto de gesso deixa de ser apenas um acabamento estético ali da loja e se revela como a maior falha de segurança da infraestrutura local. É quase uma falha de design urbano mesmo. Mas o que me intriga não é nem a entrada, sabe? É a saída. Porque ele não leva nada. Se o cara tá um mês fazendo isso nas lojas do centro, ele tá buscando algo muito específico que ele não tá encontrando, certo? É a hipótese investigativa mais provável no momento, porque nós vivemos numa era onde a digitalização bancária e o Pix reduziram drasticamente a quantidade de papel moeda circulando no comércio, né? Ninguém mais tem dinheiro vivo no caixa. Quase ninguém. Então, invasores noturnos que buscam dinheiro vivo nesses caixas frequentemente saem frustrados. Eles não têm logística, nem um veículo grande esperando do lado de fora para roubar estoque pesado, como geladeiras ou pilhas de roupas. Eles buscam o dinheiro rápido, que hoje em dia não está mais lá. Fica só na bagunça mesmo.
E isso gera uma pressão psicológica enorme nos comerciantes. Imagina a cena. Chegar para trabalhar de manhã, abrir seus cadeados super pesados, achando que tá tudo bem, e encontrar sua loja violada por cima. Seus documentos todos revirados. Deve dar uma sensação de impotência horrível. Horrível. Mesmo sem o prejuízo financeiro direto do roubo em si, o custo de consertar o teto, de ter que instalar novos alarmes e essa sensação de invasão contínua, isso destrói a paz da comunidade comercial. Sem contar a pressão que cai em cima da polícia civil. Porque, como você patrulha um crime que não acontece na rua? A viatura da polícia passa lá pela rua Nilo Peçanha de madrugada, olha para a porta de aço da loja e tá tudo intacto. Eles não têm visão de raio-x para ver que tem alguém rastejando lá dentro do forro de gesso. É por isso que a inteligência investigativa tem que mudar de marcha numa situação dessas. A ronda ostensiva não resolve esse padrão de 30 dias. O que vai resolver mesmo é a perícia sobre o erro humano. Aquele boné preto esquecido não é só um detalhe engraçado da história. É a maior prova material que a polícia tem em semanas. O cara deixou o DNA dele lá, literalmente. Sim, em uma cidade menor, o cruzamento de dados funciona de maneira muito orgânica. O boné traz consigo fios de cabelo, DNA, suor e o mais importante de tudo, um histórico. Alguém viu alguém usando esse boné preto específico pela cidade. É verdade. Cidade pequena, todo mundo repara nas coisas. Junta isso ao perfil físico que a Polícia Civil já traçou, que é de um indivíduo de estatura mediana e porte físico magro, o que cá entre nós é um requisito anatômico óbvio para conseguir não despencar de um teto de gesso frágil. Lógico, se for pesado, o teto cai com ele. E aí você tem os parâmetros exatos para conseguir desarticular essa série de invasões. É fascinante como um único objeto esquecido numa mesa condensa todo o desafio investigativo da delegacia local. E se a gente der um passo para trás agora e olhar para o quadro completo que nós desenhamos aqui? O que aconteceu em Serra Negra do Norte, nessas 48 horas relatadas, é na verdade um manual compactado sobre sobrevivência urbana. Um retrato muito fiel da vida real. Sim. De um lado você tem o esforço gigantesco da assistência social captando emendas federais lá em Brasília para trazer uma van adaptada e desobstruir as artérias do município para quem não consegue andar. No mesmo dia, você tem as instituições de saúde, educação e as patrulhas de proteção policial quebrando seus silos departamentais para marchar juntos em praça pública, tentando curar as fraturas mentais da população. E logo em seguida vem o lembrete implacável de que, enquanto o tecido social está sendo cuidadosamente costurado durante o dia, as falhas estruturais continuam sendo exploradas à noite, literalmente por cima das cabeças das pessoas. É o equilíbrio perpétuo entre o cuidado e a vulnerabilidade. E para quem os escuta agora, seja a caminho do trabalho, limpando a casa ou organizando a rotina, é vital perceber que a geografia de Serra Negra do Norte é apenas o palco. Esse mesmo roteiro está rodando neste exato momento em capitais e no interior do mundo todo. Sem tirar nem pôr. A busca frenética por garantir o direito de ir e vir, a luta constante para desestigmatizar a saúde mental, o choque contra uma criminalidade que explora as brechas mais inesperadas dos nossos negócios, tudo isso é o pulso universal das cidades. O que nos obriga, no fim das contas, a reavaliar as ferramentas que usamos para lidar com esses problemas. Nós não podemos continuar tratando as questões sociais apenas com burocracia fria e as questões de segurança apenas com força bruta na rua. Há um cruzamento necessário aí. E isso me leva a pensar muito sobre a forma como a gente aloca energia na nossa sociedade. Nós passamos essa imersão inteira observando esses contrastes, né? Vimos a polícia tentando caçar um invasor noturno a partir de um boné esquecido, mobilizando uma inteligência investigativa enorme e traçando perfis físicos para proteger o patrimônio material de um teto de gesso quebrado. Focados no dano físico. E nós vimos a comunidade marchando à tarde para tentar salvar as mentes que estão quebrando em silêncio. Fica então uma provocação para quem nos escuta a refletir hoje. Nós sabemos mobilizar a urgência tática, perícia e viaturas para desvendar o mistério de uma loja revirada no centro da cidade. Uma urgência visível. Exato. Mas e se nós aplicássemos a mesma inteligência investigativa, o mesmo rigor de cena de crime e a mesma urgência estrutural para descobrir onde estão as fraturas silenciosas de isolamento e saúde mental na nossa própria vizinhança? E se a gente fizesse isso,
antes que elas virem um caso de segurança pública? Quais são os tetos de gesso que estão escondendo as vulnerabilidades da nossa sociedade? Até a próxima imersão. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.